Atualmente, Demon Slayer já pode ser considerada uma obra mainstream, porque eu acredito que todo mundo que é jovem com certeza já assistiu Demon Slayer ou já ouviu pelo menos falar. Bom, isso hoje em dia é praticamente um fato. Porém, existem algumas coisas sobre esse anime que só quem é fã de verdade sabe ou pelo menos já ouviu falar. E essa é a diferença de um fã para um fanboy, certo? Eu vou dar aqui a diferença de um fã para um fanboy. Quem assiste só o anime ali por cima, com certeza tem coisas que acabou não se aprofundando e nunca soube. E no vídeo de hoje vai ser exatamente nessa vibe, porém por um caminho um pouco diferente. Hoje eu vou estar mostrando para vocês os traumas que só os verdadeiros fãs de Demon Slayer presenciaram. Então se você está curioso para saber que são esses traumas, já fica aqui no vídeo e é claro, não esquece de deixar seu like, a inscrição se você é novo e ativa o sino para não perder mais nenhum vídeo. No vídeo de hoje a gente vai ver cenas, teorias e até mesmo coisas criadas pelos fãs que, pelo amor de Deus, às vezes eu me pergunto se a pessoa é realmente fã para criar um negócio desse. Mas é claro, né, se tá curioso, fica aqui no vídeo. Agora realmente sem mais enrolação, né, vambora pro conteúdo. A primeira coisa é um detalhe que provavelmente quem não é muito novo prestou atenção, mas que é um pouco mais velho e também é detalhista, deve ter prestado atenção o quão pesado é esse detalhe sobre a obra, que é simplesmente em relação ao trabalho da Daki, que assim, eu acredito que todo mundo sabe qual é o trabalho dela, mas vocês já pararam para pensar que ela começou com esse trabalho aos 13 anos de idade? Pois é, o anime tenta não focar muito nisso e não tenta se aprofundar, né? Até porque o anime é uma obra que é feita ali para adolescentes, né? Não é uma obra ali feita para adultos e não quer mexer com temas mais delicados. Mas é meio triste a gente saber que a personagem Daki entrou para aquele mundo aos 13 anos de idade. Eu sei que muita gente vai falar que provavelmente ela não fazia esse tipo de serviço, mas a gente está falando de uma época ali do início do século 20. Naquela época as pessoas não tinham tanto senso igual como tem hoje em dia. Hoje em dia já acontece esse tipo de coisa, imagina naquela época. Então assim, é meio bizarro a gente ver e presenciar dentro de uma obra um personagem que provavelmente já passou por coisas bem constrangedoras e coisas bem traumáticas ainda na sua infância. Mas é como eu falei, a obra não se aprofunda sobre isso e deixa algo ali meio que aberto. Mas se você é uma pessoa detalhista, percebeu que é algo muito pesado, né? É até mesmo ao ponto de você olhar aquilo, pensar e se traumatizar um pouco, né? Ao saber que uma garota de apenas 13 anos fazia aquele tipo de serviço. E eu já vou abrir logo a lista com esse trauma, porque quem reparou nisso com certeza deve ter ficado com o estômago ali meio embrulhado, né, ao saber dessa informação tão delicada e pesada. E aí, você já tinha pensado sobre isso ou não? Deixa aqui nos comentários. A segunda coisa é a morte do Genya. Bom, eu acabei citando isso em um dos vídeos anteriores, né, das mortes mais brutais de Demon Slayer, mas vou reforçar aqui no vídeo. Eu acho que todo mundo que leu o mangá pela primeira vez deve ter ficado traumatizado ao ver a cena onde o Genya morre, porque simplesmente do nada ele é partido ao meio por um dos golpes do Kokushibo, e é uma cena muito aterrorizante, porque você simplesmente não esperava que aquilo ia acontecer. Já não basta a gente ver o Tokito sendo partido ao meio, a gente vê o Genya também sendo partido ao meio na vertical. Particularmente, foi a primeira vez que eu vi um personagem dentro de uma obra, né, de um anime, mangá, morrer dessa forma. Ok que o Genya estava na forma de Oni, mas mesmo assim não deixa de ser algo muito brutal, que para muitos fãs provavelmente deve ter traumatizado. Principalmente para aquelas pessoas que gostavam bastante do Genya. Eu, pelo menos na primeira vez que eu li, eu fiquei assim espantado, pois eu achava que o Genya sobrevivia até mesmo ali na batalha contra o Muzan. Mas infelizmente algo que não acontece, né, pois ele tem esse fim trágico. E por isso que eu acho que isso aqui deve ter sido trauma para muita gente que leu pela primeira vez. O terceiro trauma é simplesmente a infância da Kanao. A Kanao é uma personagem que ela é muito reservada, que não se comunica muito. E bom, a gente descobre que o motivo disso é por conta do seu passado, pois a Kanao teve um dos piores passados ali dentro da obra. E o mais triste é saber que ela não teve a sua vida destruída ali na sua infância por causa de algum Oni, mas sim por conta da sua própria família. A sua família era totalmente desestruturada. Seu pai e sua mãe tratavam ela como se ela fosse um lixo. Ela apanhava, era expulsa de casa e até mesmo chegou a ser vendida. Pois é, os pais da Kanao venderam a coitada da criança. A sua sorte foi porque ela conheceu a Kanai e a Shinobu. Porém, isso foi um trauma tão grande na vida da Kanao que até mesmo ela, depois de adolescente, ela não conseguia se comunicar. Ela praticamente era uma casca vazia justamente pelo trauma que ela sofreu na infância. E o mais triste é saber que isso de fato acontece na vida real.
Tem muitas crianças que entram nesse estado quando chegam na adolescência por conta de maus tratos na infância, e principalmente no país que a gente vive, que isso é bem comum, pois a gente sabe que existe muitas famílias de periferia, né, que não recebem educação e acabam tratando os filhos às vezes dessa forma, de uma maneira bem selvagem. Então assim, quando você reflete que isso não acontece só no anime, mas também na vida real, até nos tempos de hoje, é algo muito triste. E talvez até mesmo tenha pessoas que estejam assistindo esse vídeo que já passaram por uma situação parecida. Eu espero que não, né? Que seja algo que nenhum de vocês já tenham passado. Mas realmente saber que isso de fato acontece na vida real é meio triste e até traumatizante, né? Como a obra representa isso. E por isso, né? Isso aqui não podia ficar de fora dessa lista. E aproveitando que eu tô falando da canal, mas para falar de algo assim mais leve dentro da obra, que é simplesmente o sorriso da canal. Como assim, Davi? O sorriso da canal é algo traumatizante? Bom, isso é uma parada que você toma um susto quando você tá lendo a obra. Por quê? Porque a canal, como eu falei no tópico anterior, ela é uma pessoa muito reservada, ela não se comunica muito, e pelo fato dela ser uma garota ali com um rosto meio sereno, né, ela sempre dá um sorriso ali meio de leve, né, aquele sorriso ali meio fofo. Porém, na luta dela contra o Doma, quando ela tem um diálogo ali com ele, que ela simplesmente fala, né, que ele não é um lixo, que ele não tem sentimento nenhum, que tem pena dele, ela dá um sorriso muito maligno. E pela primeira vez a gente vê a canal fazendo aquele sorriso estranho. E bom, eu não sei vocês, mas pra mim foi algo ali que me deixou assim meio assustado, porque ver a canal dando aquele sorriso e após mesmo ter a morte da Shinobu, traz um pouco de ar ali de psicopatia, né, da personagem, né, pois ela tava dando um sorriso maligno, né, numa situação muito tensa. E bom, cara, eu acho que pra muita gente que acompanhou a obra e viu esse sorriso esquisito da canal, deve ter sentido um pouco ali de medo, né? Talvez eu esteja exagerando, mas enfim, deixa aqui embaixo nos comentários qual foi sua opinião quando você viu o sorriso da canal pela primeira vez. O próximo tópico é uma teoria. Pois é uma teoria que assim, muitas pessoas tendem a acreditar que talvez tenha uma pequena chance de ser verdade, que é simplesmente de todos os eventos que acontecem ali pós o Mugen Train é tudo um sonho. Tem muita gente que teoriza que o Tanjiro nunca saiu do Kikijutsu do Emo, que tudo que acontece durante a obra até o final é um sonho. Eu sei que é aquela velha, antiga teoria tapada que tudo é um sonho, mas como a gente de fato tem um personagem que tem um poder que envolve isso, né, e a gente que vê que de fato o Tanjiro entra dentro de um sonho, e lá dentro do sonho ele demora um tempo para perceber que aquilo ali não é real, é uma teoria que chega até ser válida. E cara, se isso realmente fosse verdade, seria algo muito macabro. A gente vê que tudo que a gente acompanhou ali até o final, né, ver o final, entre aspas, feliz da obra, né, ver que aquilo ali nunca existiu, que na verdade o Tanjiro perdeu a luta pro Emo e tá ali em um sonho eterno, onde todo mundo ali do trem foi capturado. É uma teoria bem bizarra, mas uma teoria que assim, tem fundamento e não é uma teoria sem sentido. Realmente ali você pode até achar que isso pode ter acontecido dentro da obra, embora a gente saiba, né, de fato não aconteceu, né, mas é uma teoria muito bizarra, né, e também quando você pensa que isso poderia ser real, é meio estranho, né, você vem pensar, porra mano, será que aquilo ali realmente que aconteceu na obra é real ou não? Enfim, e mesmo que se fosse só um sonho, puta que pariu, né, o Tanjiro também não cansa de sonhar desgraça, né, se fosse pra sonhar alguma coisa que sonhasse coisas boas, né, mas o cara ali vê a morte do Rengoku, vê o Uzui perder membros, tem a morte da Shinobu, tem a morte do Tokito, e tem todos aqueles personagens que morrem ali no final pra derrotar o Muzan. Pelo amor de Deus, Tanjiro, se isso fosse um sonho, pelo menos tente sonhar de uma forma mais pacífica, que todo mundo sobrevivia, né? Que aí sim a gente preferia aceitar que o Tanjiro ficou preso em um sonho do que o final verdadeiro da obra. Mas enfim, diga a sua opinião aí, o que é que você acha dessa teoria, e se você também, né, ficou com um pouco de trauma ao cogitar que talvez essa teoria fosse de verdade. E pra finalizar, algo que realmente é um trauma. E sério, gente, o que eu vou falar aqui eu recomendo que vocês não vão procurar e não vão atrás. É sério, eu não tô falando isso pra vocês terem curiosidade não, realmente é sério, não vão atrás, porque isso aqui é traumatizante. É simplesmente, né, o castigo do Tomioka. Se você nunca ouviu falar sobre isso, ainda bem. E se eu recomendo que você quite do vídeo aqui, nem queira saber o que é isso. Mas se você é um cara curioso, é por sua conta e risco. Basicamente, Castigo do Tomioka é uma fanfic criada, só Deus sabe lá por quem, e eu nem fui pesquisar quem fez essa desgraça. É simplesmente uma fanfic onde mostra o Tomioka sendo castigado. Aí o que você imagina? Como é que ele foi castigado? Ele foi deixado ali de canto, as pessoas fizeram um treino pesado com ele, bateram nele, alguma coisa do tipo? Quem dera. Na verdade, todos os Hashiras fazem torturas, né, mais salientes com o coitado do Tomioka. Cara, eu não sei qual o problema mental que a pessoa tem para ter feito uma desgraça dessa. Cara, simplesmente eu vi só um resumão desse negócio, eu não fui nem ler, porque, cara, só de você ver o resumo já é algo muito traumatizante. E, cara, quem já leu essa fanfic sabe o quão merda e quão pesada ela é.
Então assim, pra quem já ouviu falar sobre o castigo do Tomioka, com certeza ficou traumatizado. Eu fiquei traumatizado. Na época, quando eu descobri sobre esse negócio aí, eu acho que foi lá em 2023, eu passei muito tempo, assim, sem querer ver alguma coisa do Tomioka, porque toda vez que eu vi o Tomioka, eu lembrava dessa desgraça. Então, assim, cara, passa longe, nem tenta saber o que é isso aí, porque simplesmente é uma das piores coisas que algum fã de Demon Slayer já fez, em homenagem, entre muitas aspas, pra obra. E bom, rapaziada, nesse vídeo, né, eu citei traumas que provavelmente todo fã de Demon Slayer já presenciou, né? Mas é aquela coisa, é a minha opinião. Foi coisas, né, que eu vi na obra que me deixaram um pouco assustados, né, e meio assim tenso. Agora eu quero saber a sua opinião. Você também teve essa mesma sensação com essas coisas que eu citei ou não? E também, né, comenta mais coisas aqui embaixo, né, que talvez, se pá, dá pra rolar uma parte 2 sobre coisas que traumatizaram os fãs de Demon Slayer. É isso. Muito obrigado por ter assistido. Valeu, falou e até a próxima.